pela janela e ver o sol querendo respirar, ou ir até a praia e ser mais um na multidão tentando se afogar nas falhas tentativas de entender um mundo em seu estado mais normal, e na ilusão de um dia ter um abraço sem motivo especial. Tá vendo aquela estrela solitária ali no céu? É um espelho, um reflexo de alguém que se perdeu. É a chama da esperança de um ser que se apagou. O olhar de uma criança rejeitada e sem amor. São milhões de brasileiros que não tem pra onde correr, mas que correm contra o tempo pra no fim poder comer. Engolem tudo a seco com a sede de vencer. Mas que tempo vagabundo que escolheram pra nascer. Tá vendo aquela estrela sorridente ali no céu? São sussurros e pedidos de alguém que acreditou que um dia acabaria esse teatro, esse papel de um palhaço interpretando a falsidade de um ator. Minha mãe engravidou de um rapaz, só que minha avó não aceitava porque ele era tranqueira, né? Usava droga e naquela época era um rapaz temido, todo mundo tinha muito medo dele. Então morava minha mãe, minha avó, na época meu avô já tinha separado, e os dois irmãos mais novos dela. Nessa época minha mãe trabalhava de doméstica, os dois irmãos eram pequenos, e minha avó ia para a roça. Minha avó também era bem sofredora, meu avô foi um homem que traiu bastante, muito bravo, muito rude, então de vez em quando ele mandava ela embora, de vez em quando, aí depois ele arrumou outra mulher, ele roubava os filhos, levava embora, minha avó ficava sozinha. Minha avó era meio conservadora, sabe? Igual minha mãe não era casada e teve um filho, então isso foi ficou com muita vergonha, né, da família, dos irmãos. E no começo ela disse que até pensou em me tirar, mas a minha avó acabou aceitando uma boa. Aí minha mãe, ela engravidou, mas morava com a minha avó, mas continuou com ele. Até que ele arrumou uma casinha, um barraquinho, que eles foram morar junto, né? Só que a minha mãe sofreu muito, porque ele não queria trabalhar. A vida dele só era fumar maconha o dia inteiro, beber cachaça, ameaçava todo mundo. Ele disse que ele era muito bom de faca, bom de capoeira, bom de faca, era um negão grande. Uma vez eu tinha já uns 3 meses de nascida, os dois brigando, e a filha é sua, a sua também, e ele queria tocar fogo na casa, então ele tocou fogo nos colchão primeiro, e eu deitada lá, minha mãe falava, eu não vou tirar ela, porque ele vai tirar, é o pai, né? Fazendo bico de um lado e um fazendo do outro, e quando acabar, e começou a pegar fogo no macacão, ela correu e me tirou. Polícia direto na casa da minha mãe, entrava, ela tinha muito que ir na delegacia lá, tirar ele, e não era uma coisa bem vista, ninguém gostava dele. Aí ele acabou arrumando uma das melhores amiga dela, essa que estava mesmo é minha irmã, por parte de pai. Então ele teve mais 2 filhas fora do casamento, junto com ela, com as 2 melhores amigas dela. Ele engravidou as 2, então ela desgostou disso e acabou largando. Eu tinha 8 anos quando ele morreu, espancado uma velhinha, porque a velhinha viu quando ele roubou a casa de um vizinho, e a velhinha denunciou ele. E ele foi, espancou e falou que ia cortar, da próxima vez ia cortar um pedaço da língua dela. Aí ele tá num bar bebendo, né? E chegou os filhos da mulher, a mulher tinha 3 filhos, e começou a rodear ele, né? Começou a beber com ele, jogar snook. Ele percebeu um conversando com o outro, comentando com o outro que é esse, então vamos pegar. Ele pediu pra um moleque em casa, pega minha peixeira que tá em cima do armário. E nisso o moleque foi correndo buscar, e os rapazes cobriu ele de cabo de snook, o outro enfiou umas 2 facadas nas costas dele. Ele chegou a orelhão pra chamar a polícia, mas assim que ele pegou o telefone, discou, caiu sentado e morreu ensanguentado. Minha avó também faleceu, aí minha mãe ficou sozinha, criando os 2 irmãos dela. E minha mãe depois conheceu um rapaz que veio de Campo Grande, que é o meu padrasto, que eu chamava ele de pai, ele faleceu há 2 anos. Tinha um tio mais velho, o irmão da minha mãe, que ele tinha um centro de umbanda, de candomblé ali no Jardim Paulista. Então eu lembro que
minha mãe ia muito lá, que ele precisava de ajuda para jogar búzios, para estar preparando a roupa do povo que vinha dançar, preparando o barrancão para a noite, né? Essas coisas, minha mãe vivia muito lá. E esse rapaz, quando veio de lá para cá, ele aprendeu a bater o tabaco no centro do meu tio. Conheceu e se gostaram e amigaram, foram morar junto. Só que não tinha um lugar próprio para morar, então a gente foi morar em frente do Bragamelo, a escola Bragamelo ali, que era uma casa, tipo um terreno bem grande, só que não tinha água nem luz. Eu lembro que a gente atravessava a rua para a noite, tava a construção do Bragamelo, a gente atravessava a rua para roubar água lá, assim, tinha uma torneira lá, então em casa não tinha água, então à noite a gente aproveitava, enchia tudo, usava de dia, à noite pegava lá na construção da escola. Muito pouco dinheiro, porque o meu padrasto, ele era ótimo, muito engraçado, eu tenho uma lembrança muito boa dele, assim, foi muito bom, mas trabalhar não era o forte dele, né? Então era só minha mãe que trabalhava. Aí logo ela engravidou do meu irmão, que ela teve 3 filhos com ele. Trabalhar nada, era mais na casa do meu tio, vivia muito de o que sobrava do meu tio para trazer para casa. A gente não pagava água nem luz porque a casa não tinha luz, e a água a gente pegava lá na escola. Então era só o básico mesmo. Quando acabava o gás, minha mãe sempre foi de fogão de lenha fazer a comidinha dela. Sempre ela aparecia ali, ela já tinha uns 13 anos. Ela começou a contar a história dela, que a mãe dela tinha problema de cabeça, o pai dela algemava, amarrava ela na cama, no pé da mesa, batia muito, espancava, tinha muito ciúme, que ela já era mocinha. Então, vira e mexe, o pai mandava ir na casa da irmã buscar alguma coisa, ela parava em casa. E a gente descendo a descida, ela, eu não quero mais descer não, que lá vem vindo meu irmão lá embaixo, meu irmão vem vindo, para a bicicleta. Ele não parou, ela pulou da bicicleta, bateu a cabeça no meio fio e o joelho, no hospital ela faleceu. Aquilo foi, tive que ir pra delegacia várias vezes, sabe? A minha mãe mudou dali. Nós passamos muita dificuldade, que minha mãe foi embora, mudou pra casa do meu tio. Vira e mexe, tinha uma culpa pra fazer pros outros por aí. E arrumou uma lá em Campo Grande, que disse que a mulher tinha pombagira, acho que traía ele, então tinha, a desculpa era que ela tinha pombagira, né? Chamou meu tio pra ir lá tirar, e minha mãe foi junto. Então ficou na minha casa eu, minha avó, mãe do meu padrasto, que tinha vindo de Santos passear, e essa minha tia. Primeiro mês meu tio mandou o dinheiro, que a minha mãe foi, meu padrasto. No outro mês minha mãe, acho que o rapaz lá em Campo Grande, o pessoal não quis pagar, a mulher não tinha saído essa pombagira do corpo dela, então ninguém recebia, ninguém vinha embora. Acabou minha mãe ficando 4 meses lá, e nós aqui em Prudente, eu, minha avó e minha tia. Aí o homem colocou nossas coisas tudo pra fora, na calçada, e nós fomos parar tudo no albergue, no Fundo Social ali de Prudente. Nós ficamos 3 dias lá. Depois o Fundo Social falou que não tinha como deixar mais, porque são 3 dias, tinha que procurar, a gente andou muito atrás do vereador. Sei que as coisas tudo na calçada, um dos meus tios mais espertão vendeu as coisas mais caras, que era uma televisão, um armário, rádio, vendeu tudo. Minha mãe, quando voltou de viagem, não tinha mais nada. O pessoal do albergue também reclamava porque minha tia fazia xixi na cama, eu também, porque era pequena assim, né, eu sempre fui mijona. Mas minha tia já tinha 16 anos, fazia xixi na cama, então não tinha como ficar mais, pela higiene do lugar, e o colchão, fazer mijado não poderia. Aí nós espalhamos. A vida não era, minha mãe ainda não era alcoólatra, não bebia tanto, bebia os golinhos dela, mas não era aquela coisa profunda. E da gente, então não tinha água nem luz na casa onde a gente morava. Mas pra mim eu não ligava tanto pra isso, que eu era muito pequena. Aí aconteceu esse episódio que a gente foi parar no albergue, nós ia de manhã, durante o dia, andava muito a pé no sol quente, atrás de vereador, atrás de prefeito. Só que minha tia era nova, eu era pequena, e minha avó era de Santos, não entendia nada de Prudente. Os parentes nessa hora, né, fica meio assim distante. Aí minha mãe voltou de Campo Grande, nossa, trouxe muito presente, foi muito bom aquele dia, que eu tava chorando muito sentada na área assim, de repente minha mãe parou de carro com meu tio, foi muito bom. Aí a vida começou a melhorar um pouquinho, né, que ela veio com dinheiro e tal, mas ela já veio grávida do meu irmão, nós foi crescendo, nós alugamos uma casa, saímos da casa do meu tio. Depois do primeiro ela engravidou de novo, do meu outro segundo irmão, Júlio César, né, eles começaram a beber, meu pai bebia muito nessas festinhas de espiritual, ele bebia muito, minha mãe também começou a aprender a beber a mais, né, de uma bebida para outra. Então a coisa já começou a ficar meio complicada. Então a gente morava numa casinha mais ou menos. Aí ela conseguiu um terreno nesse Jardim Eldorado. Conseguiu não, lá era um pedaço de terra onde todo mundo invadiu um seu terreno ali que era chamado até de Beco do Remendo. Aí em vez da vida melhorar, porque não ia pagar aluguel, casinha boa, vai morar numa casa própria, piorou. Porque ali, como era um pedaço tipo um pedacinho de favela, onde morava
tudo quanto é pessoa, a bebedeira deles foi pior. A gente morava em um cômodo, morava eu, minha mãe engravidou de novo da minha irmã, que as coisas dela se acabou muito na mudança, não cabia dentro do cômodozinho, então se acabou lá fora. Era um armário sem vidro, o sofá assim, era só aquelas correias do sofá, tinha que colocar pano pra mim estar dormindo no sofá, porque era só a cama de casal que tinha. Um berço sem grade, que é onde dormia um dos meus irmãos, que era o Júnior. O César e a Aline dormia junto com a minha mãe e eu dormia no sofá na cozinha. Porque quem fez era tudo amigo de cachaça, então fez de qualquer jeito, só para beber de tarde, para comemorar depois, né? Então a casa ficou de qualquer jeito, então era chover, molhava tudo, escoradinha no pé de limão. Não tinha banheiro, sorte que tinha uma vizinha do lado que depois se tornou sogra da minha tia, que deixava a gente usar o banheiro da casa dela e o tanque da casa dela. Tinha arrumado um empreguinho, isso eu já estava com 12, 13 anos, arrumado um empreguinho, então eu estudava vespertino, que era das 4h40 às 8h20, chegava do serviço para ir para a escola, o irmão estava pra rua brincando, porque eram crianças, né, tudo sujo, comia mais na casa dos outros, minha mãe estava bêbada, dormindo no chão da cozinha. Se olhava assim, que o resto de coisa que tinha tava tudo quebrado, que os dois bebiam e brigavam. Quantas vezes eu erguia, eu acordava de madrugada pra pôr o peito da minha mãe na boca dela. Tinha que acordar de madrugada pra colocar o peito da minha mãe na boca dela, porque minha mãe tava bêbada e não havia quem acordasse. Meu pai bêbado do outro lado. Eu me casei com 15 anos. A minha mãe já não queria muito quando no começo que eu namorava com ele, porque minha mãe conhecia a família dele alguns anos atrás, né? Sabia que era todo mundo alcoólatra, todo mundo meio desandado, então ela não queria. Mas ele era bom pra mim, no começo a gente era mil maravilhas. Também foi morar no cômodozinho no quintal do irmão dele. Ele arrancou até um outdoor que fala, essas placonas assim. Arrancou lá que tava caída, lá perto do jardim, lá no Jardim Balneário, pra cobrir a nossa casa. O telhado era aquilo. Então quando chovia era aquele barulhão, né? Que era a Bianca dormia na banheira, nós dormíamos na cama de solteira. E era isso que a gente tinha. Mas o sonho era grande. Queria que ela crescesse logo pra mim pôr na creche, pra mim trabalhar, pra ajudar ele, que ele trabalhava de arrancar grama naquela época. Porque era um sonho ter uma família, a gente ter aquilo que a gente não teve. Porque a família dele, quantas vezes a gente chorou junto de eu ver os irmãos dele, por ele ser filho de outro pai, chamar ele de macaco, de negro. Não podia trazer um amigo da escola na minha casa, porque eu não sabia o dia que minha mãe ia estar são, e o dia que ia estar chapada, que dia que eles iam estar brigando. É muito, vamos estudar na sua casa, não podia. Então a gente queria fazer uma coisa diferente, né? Cada vez mais filhos, né? Quando uma estava com 11 meses, eu engravidei da segunda, a segunda com 2 anos, engravidou da terceira. Começava a brigar depois que bebia, né? Depois que a gente bebia e usava, fazia o uso da droga junto. Mas ele já brigou muitas vezes também de chegar e já pegar eu já bêbada. Às vezes ele chegava e eu já estava alcoolizada, então ele já chegava brigando. Mas era só de boca. Aí daqui a pouco que ele bebia, ele já descontava, né? Tudo. Ele tinha muito ciúme de mim também. Talvez porque ele presenciou na casa dele muita traição. A família dele é muito grande, muito complicada. Então acho que ele viu muita coisa assim dentro da casa dele. Ele tinha medo de perder a família, sabe? Ele saiu, a gente já tinha construído uma vida junto e depois conheceu a droga e veio a violência. Então ele tinha medo, acho que de acontecer, caiu numa traição, alguma coisa, e ver a família destruída. No dia seguinte, tinha vezes que ele nem lembrava que tinha me batido. Muitas vezes eu estava dormindo virada de um lado, toda estourada, ele do outro. Aí ele falava, nega, levanta, arruma uma marmita lá para me trabalhar. Quando eu virava assim, que ele via meu rosto desse tamanho, que o meu olho nem abria e eu não conseguia nem se mexer, ele falava, minha Nossa Senhora, eu te bati de novo. Ai meu Deus, o que eu fiz? E perdão, desculpa, já perdeu muito emprego bom dele ter que ficar em casa comigo e eu não vou, porque aí ele ficava aqui. Briga nossa era feia demais, não era tapinha não, era com faca, era com garfo, era com tudo que tinha direito. Muitas vezes ele tinha que me dar banho, vestir roupa, porque eu não aguentava nem respirar, com as costelas toda machucada. A gente chorava muito junto. Eu se lamentava baixo em pensamento. Eu nunca fui de ficar, ai meu Deus, assim,
comentando com ele. Eu sofria sozinha, ele não, ele já, meu Deus, se batia, dava tapa no rosto, o que nós está fazendo? Só que nós não tinha força, não conseguia sair daqui. Você pensa hoje, eu não quero mais, não vou usar mais, ele cansou de falar isso pra mim, não vou usar mais droga, não, vamos parar nós dois. Nós temos que parar de beber, meu, era desse jeito, né? Não, pegar o dinheiro amanhã, vou fazer compra assim, mas era receber no outro dia, não, só uma cervejinha. Já comprou uma comida dentro de casa, a cervejinha, daqui a pouco, quando ele não queria comprar pinga, eu mesmo falava, compra só uma meiota pra gente beber. Tanto que eu fui me internar, eu fui chapada, eu tinha tomado quase um corote de pinga. Se ele não fosse internado, eu teria saído da internação, que era uma que eu tava com um pensamento de rua, tava com a rua na veia ainda lá dentro, né? O dia que ele se internou, teve amigos que veio aqui logo cedo com dinheiro para ele fazer o uso e beber, e ele não usou. E se fosse eu tinha usado. Eu era bem mais fraca. Tanto que 3 vezes estiveram aqui para me internar, a Alcina veio, 2 vezes, eu tinha, por causa de R$10 que eu tava no bolso, eu não fui me internar. Então eles sabiam que estava ruim, só que eles achavam que eles podiam dar conta sozinhos. A coisa foi ficando grave, e a partir do momento que os filhos saíram da família, aí eles se obrigaram a olhar essa coisa de frente mesmo. Essa dificuldade que eles tinham de lidar com a droga, com a violência, né, de frente. Eu não me via uma mulher sóbria, eu não me via vivendo sem meu álcool, sem nada. Eu sabia que de tardezinha é aquela coisa que o usuário é assim, de dia até passa, mas vai dando 6 horas da tarde, não tem graça nada se não tiver aqui, não tem graça televisão, não tem graça fazer comida. Eu ia contente pro fogão fazer alguma comida se eu soubesse que eu tinha uma meiota do meu lado para me beber e que ia ter R$5 para me pegar um negócio depois. Senão eu não tinha graça de levantar da cama nem para fazer isso. E a vontade de superar era durante o dia? Durante o dia, quando acaba seu dinheiro, durante o dia ou de madrugada, quando acabava tudo o dinheiro, que você olhava para trás, o estrago que você fez, quando eu via que eu já tinha vendido tudo a roupa das crianças, que na hora eu não pensava, às vezes é coisa que elas tinham comprado, ou que minha cunhada ganhava de serviço e tal, e fazia uma sacolada e trazia, que as meninas ficavam contentes, com calçado bom, com roupa boa. Não, isso eu não vou mexer. Depois que acabava o meu dinheiro, eu vou pegar, só vou empenhorar que amanhã eu pago e pego e devolvo para as crianças. Mas não era, a pessoa que ia comprar falava, não, empenhorado eu não quero, eu quero se você for vender. Você vai vender essa sandália, você quer quanto? Eu quero 10, não, 10 eu não dou, eu dou 5 ainda com a roupa junto. Então vai. E vendi, depois que eu deitava, eu falava, meu Deus, que acabava o efeito, acabava o dinheiro, o que eu vou falar para as crianças? A Rosimeire, ela demorou um pouco para chegar no CRAM. Nós precisamos fazer uma articulação com o CRAS Morada do Sol para o fortalecimento, para que ela chegasse ao CRAM. Ela chegou muito ferida, tanto por fora como por dentro, né? Ela tinha vários ferimentos causados pela violência e também uma ferida interna muito grande. A maior dificuldade foi o convencimento, conseguir sensibilizá-la para a internação. Parece que ela queria viver aquele momento. E aquele dia eu tava com algumas dorzinhas, mas enquanto eu só pensava assim, não, a dor vai passar, como eu tava de 7 meses, a dor vai passar, amanhã eu vou na correria, porque isso aí eu acho que é falta de tomar uma, eu pensava, eu não tinha conseguido tomar nada aquele dia, eu achava com a dor devido àquilo, eu falei, amanhã, se Deus quiser, amanhã eu tenho dinheiro, amanhã eu bebo, amanhã eu fumo, eu pensava comigo. E a dor foi apertando, eu não fui pro hospital, o cabelo acabou nascendo em casa. Com 3 meses, a menina tava com 2,6 kg ainda, porque eu andava muito pra cima e pra baixo com ela chapada no colo, onde eu ia buscar bagulho tarde da noite, meia-noite, eu levava, muitas vezes eu deixava, quando eu chegava uma delas estava com uma chuquinha de leite tentando dar pra menina, e todo mundo falando, essa menina não engorda, então fomos pro hospital estadual, ela ficou internada, então de lá ela foi primeiro. O meu primeiro contato com a Rose, quando eu tive que cumprir uma determinação judicial do acolhimento da criança mais nova dela, que naquela ocasião ela estava internada no hospital estadual, a receber alta hospitalar, ela precisava ser encaminhada para o abrigo. A criança tinha sido hospitalizada por conta de uma desnutrição grave, né, e pneumonia. Se suspeitava por negligência da própria família. Eu chorava mais no início, que eu não entendia. Eu acho que era por egoísmo meu mesmo. Que eu acho que eu tinha medo deles gostar mais de lá das outras pessoas do que da gente, do que da própria casa, porque a casa era um lixo. Se comprava uma pecinha de roupa da mais barata para eles, de dia, de noite eu vendia. Eu
sabia que lá ele estava feliz. Acho que o meu medo era esse, deles não querer voltar. Então ela tinha que mandar pro pai e pra mãe. Ela colocou o nome da mulher do lar junto. Eu amo você, Alcina, amo você, pai, amo você, mãe. Eu falei, mas pronto, está errado. Ela entrou nesse lar agora e agora já tá amando essa mulher. Então é isso que eu tinha medo, de perder, de ver que eles podiam viver sem nós, de ver que lá era melhor, que lá eles tinham comida no horário certo, almoço e janta, e banho quente, que a gente não tinha água aqui e nem luz. A luz era um gato há 3 anos, a água a gente que não estava com 4 anos sem água também, só vivendo de gato na água. Quando a Sabesp pegava, a gente pegava ali na casa da sopa, na torneira tinha lá de fora. Depois de um tempo que eles desconfiaram, fecharam a torneira, a gente passou para a Sabesp numa torneira que tinha lá, vivia assim, catando aqui, catando ali, catando ali. Então era banho só à noite, a lavar tudo na bacia, banho de balde. Eu particularmente, eu percebia o amor entre ela e os filhos, mas a princípio eu achava que não existia amor entre o casal, porque eles tinham uma história de violência muito forte, de violência física mesmo, coisa que não acontecia em relação aos filhos. Eles presenciavam a violência, mas eles assim não sofriam a violência física como existia no casal. Então quando eu olhei a primeira vez, a minha primeira impressão foi assim, esse casal não vai dar certo junto, por conta de toda a história, estaria melhor separado. Quando você mudou de opinião? Quando eu comecei a conviver com o casal, porque as crianças abrigaram, eles começaram a vir visitar, pouco, né? Porque logo depois eles internaram, né? Cada um foi para um lugar, né? E a gente começou a levar os filhos para ver num lugar, depois no outro lugar, né? Onde estava o pai e a mãe. E aí, através da fala dos dois, né? E do contato que eles passaram a ter via carta, né? Eu percebi o amor que havia ali, do casal, apesar da violência. A gente percebeu na prática aqui o quanto foi importante a rede estar mobilizada, né, no atendimento a essa família, porque a gente teve o CRAM, teve a PREV, DM, né, Polícia Militar, todo mundo teve uma intervenção nesse caso que continuou durante o período todo que eles ficaram, vamos dizer, em tratamento. E não foi assim um trabalho em que falar, não, eu encaminho para você e pronto, você resolve o seu lado. Não foi. Nesse caso teve uma interface entre todo mundo que estava envolvido, uma troca, né, uma discussão dos passos que seriam tomados depois, né? Tanto é que depois que as crianças desabrigaram, depois que a Rose e o Roberto assumiram de fato o papel deles, de pai e de mãe, o acompanhamento continuou, mesmo depois de alguns parceiros irem saindo, né, tendo as suas funções já não tão necessárias, como era o caso da gente aqui no abrigo, né? Então desabrigou, a gente continuou acompanhando, outros parceiros continuaram ainda, né, no caso, porque precisava. Então acho que foi bastante importante. Nossa, eu fico triste quando eu olho no espelho, que eu vejo meu rosto ainda muito marcado. Tem várias bem doloridas ainda. Então eu vejo essas marcas no meu rosto, eu vejo minha orelha assim, de pendurada, sabe? E não tem, por mais que você ajeita o cabelo, ajeita uma maquiagem, tudo, nada esconde, né? Principalmente a orelha aqui, que ficou horrível, que esse chocalho aqui que virou agora. Então tem o braço aqui, tomei, uma vez foi uma mordida imensa que ele deu aqui, que isso aqui demorou mais de mês para sarar, que foi uma das prisões dele. Porque no caso do Roberto, ele não tinha consciência assim de que ele era agressor. Ele foi preso, foi punido pelas agressões, mas ele não teve a oportunidade de rever o papel dele, enquanto pai, enquanto marido, até para ele perceber que ele podia resolver as questões dele, as dificuldades dele em relação à família, sem usar a violência. Sozinho ele não conseguiria fazer? Não consegue. Eu acho que não consegue, né? Porque a gente também está numa sociedade em que o agressor, ele geralmente é muito culpabilizado,
Então, ele não é acolhido, não é dada a oportunidade dele de ser acolhido e de falar sobre as questões dele, porque ele não tinha compreensão dele enquanto agressor. Ele foi preso, mas isso não foi trabalhado com ele. Ele foi punido pelas agressões, mas ele não teve a oportunidade de olhar para ele e falar, ó, eu tenho que mudar o meu comportamento. Olha, eu acredito que o agressor, ele tem que ser punido porque ele cometeu um crime, ele fez uma agressão. Mas se não tiver um trabalho onde ele possa discutir, onde ele possa refletir sobre essa situação, ele não vai conseguir romper. Porque o Roberto é um exemplo disso. Ele foi preso 3 vezes e as agressões continuavam. Somente quando ele foi acompanhado de perto, onde foi direcionado, onde foi feita uma reflexão com ele, é que ele conseguiu perceber que com violência não se resolve conflito. As crianças estavam abrigadas, nós fazíamos atendimento para o Roberto internado, fazíamos atendimento para a Rose e assim os outros serviços, como o CRAS, o Lar dos Meninos. Eles se sentiram apoiados. Esse foi o diferencial. A partir do momento que eles perceberam que todos estavam acreditando no potencial deles, foi onde eles conseguiram superar. Eles tinham sonhos, eles tinham expectativas, eles tinham amor e precisavam romper com a violência e com as drogas. E eles só conseguiram através de um apoio, de uma rede de serviços articulada com o mesmo objetivo, falando a mesma linguagem. Política social não é só o dinheiro, ela é o acompanhamento, é acesso aos serviços, né? É tudo isso. Educação, saúde, né? É tudo isso, é ela ter o acesso. É o resgate do indivíduo e da cidadania dela. O juiz nos entregou e nós entregamos para os pais essas crianças numa situação bem diferente. Isso, eu falo que esse caso, nós aprendemos o caminho do trabalho em rede, né? Eu acho que o trabalho em rede, ele depende muito de quem está envolvido no trabalho. Os profissionais que estavam envolvidos confiavam muito nos outros. Então depende muito de quem está envolvido. Lógico que tem muita coisa para melhorar, sim. Cada um fez a sua parte, mas eu acho que assim, precisa melhorar muito, principalmente na esfera pública, né? Porque os maiores enroscos que a gente encontrou foi realmente na esfera pública. A polícia era direto, né? Direto estava aqui, eu já conhecia todos os PM militares que vinham aqui, eu já conhecia tudo, assim. Porque eles sempre, onde eu pedia para eles me levar, eles levavam. Às vezes eu falava, se vocês vão embora, eles vão me bater de novo, então me leva para casa da minha irmã. Eles levavam, pediam eu chegar lá 1h da manhã com todas as crianças na delegacia. E eles perguntavam se a gente já tinha jantado, ou se as crianças estavam com fome. Teve uma vez que eles compraram refrigerante, lanche lá para as crianças, lá na delegacia mesmo. Arrumou uma coberta para eles se enrolar. A investigadora vinha me buscar para me fazer corpo de delito todas as vezes. Teve uma vez, antes de eu me internar, que a delegada teve aqui, não sei qual delas, que eu não, sempre estava de ressaca, então não me lembrava bem. Mas eu de ressaca e sempre machucada, eu ficava trancada dentro de casa porque eu tinha vergonha de sair pra fora. Vergonha das pessoas, não queria que ninguém me visse daquele jeito. E aquele dia, justo aquele dia, ela bateu e eu abri. Achei que fosse algum vizinho e abri a porta. E aí ela me viu com a cara desse tamanho, o olho nem abria, a boca inchada, tudo virado pra fora, e ela ficou abismada, queria me levar, eu não fui. Aí ela falou, eu falei, não, que eu vou me internar, né? Ela perguntou o dia que eu ia me internar. Se eu não fosse me internar, ela falou, se você não fosse internar, eu vou ter que fazer alguma coisa. Ou a gente prende ele, ou a gente vai procurar um lugar para você estar se escondendo, né? Para abrigar, porque eu não tinha condição de me cuidar. Eu já tinha contato com o CRAM, da sua instalação aqui em Presidente Prudente, eu já tinha conversado com as responsáveis, né, com a Simone. Quando essa ocorrência chegou ao meu conhecimento, eu fiz o contato telefônico, eu liguei para o CRAM, passando o caso, passando o endereço, né, o nome da vítima, e aí o CRAM seguiu com o seu atendimento. Policiais militares, eles atendem essas ocorrências e nós temos agora estudado uma forma de fazer uma ponte entre esse atendimento e o CRAM, para não precisar passar por todo aquele processo, né, que é demorado até o CRAM ficar sabendo dessa ocorrência. Nos casos pontuais, a gente tem feito contatos telefônicos, leva ao conhecimento ou até nas reuniões
que nós temos mensais, eu passo, olha, tal endereço, está acontecendo essa situação. Mas isso ainda não é um procedimento rotineiro. Nós estamos tentando estabelecer uma rotina para que esse caminho seja encurtado. Eles já atendem da forma como tem que ser atendida. O que nós estamos tentando melhorar é esse fluxo dessa informação. Mas o que nós temos percebido? Esse atendimento, ele tem sido realmente esse apagar de incêndio, que o foco volta, né? Aquela residência que vive uma situação de violência doméstica, ela vive essa situação rotineiramente. Ela vive essa situação, essa família passa por essa situação, às vezes no mesmo turno de serviço, a viatura é chamada para esse endereço 3, 4 vezes, porque o policial vai lá e desempenha o papel dele, que é solucionar aquele conflito, registrar a ocorrência, caso a vítima assim deseje. Na maioria das vezes, as mulheres não se sentem encorajadas para levar isso adiante. É levar ao conhecimento dessas mulheres, de uma forma efetiva, a existência de um serviço que pode auxiliar, que pode ajudar a quebrar esse ciclo de violência. Eu faço parte das reuniões, né? Tomei ciência de como funcionaria e, acreditando no serviço, tendo as informações da violência doméstica, eu sempre passo para o CRAM, e foi assim que aconteceu no primeiro atendimento. Muitas vezes o policial ele acaba se acostumando com a situação de violência, principalmente a doméstica. Ele atende tanto essas ocorrências que acaba ficando comum, né? E na verdade nós não podemos encarar essa situação como uma situação comum. O trabalho em rede aí, ele foi valorizado pela presença construtiva que os profissionais tiveram no acompanhamento dessa família. Essa presença construtiva significou estar o tempo todo com essa família, né? Fazer a diferença, conseguir construir com essa família um projeto, uma perspectiva diferente de mundo. E eles só conseguiram isso com esse compromisso, com essa abertura que todos demonstraram durante o acompanhamento do caso. E o mais importante é que tudo isso foi discutido junto com a família, né? Junto com a Rose, junto com o Roberto. E isso faz a diferença no acompanhamento desse tipo de caso. O profissional, para conseguir estabelecer esse vínculo de confiança duradouro, ele precisa sim ter algumas habilidades. E essas habilidades, elas podem ser apreendidas durante o trabalho social, desde que o profissional tenha abertura, tenha sensibilidade, tenha compromisso com aquela família, com aquele usuário que ele está atendendo. Juntando essa disponibilidade interna, mais uma base conceitual sólida, articulada, que permita a esse profissional entender que o trabalho dele não é apenas adaptar essa família àquilo que está posto aí, mas sim fazer com que ela tenha a crítica, que se enxergue dentro desse mundo e possibilidade de transformá-lo, é a grande perspectiva do trabalho social. Porque eu achava assim, por que eu vou me internar e depois voltar, vai estar aí sem água, sem luz, vai estar do mesmo jeito, a gente vai voltar a estaca zero. Pra mim não ia mudar nada. Eu mesmo achava que eu não ia conseguir sair dessa. Vocês não têm ideia de como eu era, assim. Já tremia muito, eu já estava inchando o rosto devido à bebida, era muito corote. A gente no começo bebia a oncinha, que era mais cara, depois era muito corote, então eu não achava que eu ia conseguir sair dessa. A dependência era muito grande. Então a Sandra, não, a gente se compromete em ver se o fundo paga sua água, sua luz, a gente vê o que pode estar ajeitando, né? Acho que eles em conjunto, né? O lar, fundo social, o pessoal do CRAM. Então tinha 2 cômodos e o fundo social tinha feito mais um, só que não tinha terminado porque a gente tinha vendido material. Tinha vendido a telha, do cimento de fazer o piso, as pedras, as areias, o tijolo. Terminou de pôr as telhas, que faltava no outro cômodo, que ia ser meu quarto. Fez o piso, chapiscou, né, por dentro e por fora, porque estava feio. Fez uma calçadinha em volta. Isso foi o fundo social que fez. E pagaram a luz, né? Elas compraram o tijolo, ganharam uma teia de doação, a prefeitura cedeu os pedreiros, terminaram a cozinha. Entrou a Fundação Gabriel de Campos, entrou em ação e por ela estar frequentando a computação e era do Lar dos Meninos, então eles acho que se interessou pela história. Elô veio fazer uma visita aqui em casa e a gente teve a bênção, a sorte de que o pessoal gostou e eles reformaram a casa toda, assim. Tem 3 quartos, a sala, a cozinha e o banheiro. Tá satisfeita? Tô.
Tô muito feliz. Desde quando começou a reformar assim, a gente tinha vezes ficava horas olhando por dentro, por fora. Pedreira, eu ficava o dia inteiro olhando o trabalho dele. Eu queria isso pra eles, queria que elas pudessem receber as amigas dela em casa sem estar com vergonha, porque o jeito que era antes era vergonhoso, não tinha como receber as pessoas. É incrível, mas assim, quando eu saí, no dia que eu sabia que eu tinha que ir embora, eu chorei tanto lá. Uma de felicidade que eu ia vir embora, mas eu tinha me apegado muito a um lugar, aprendi muito ali dentro. Eu sentia que eu tinha mudado, mas por causa daquele lugar, que eu aprendi a amar a Deus, a conhecer a Deus novamente. Dividida assim, mas estava muito feliz de vir embora, sabe? A gente passou com a Assistência Social de Perua, fomos buscar o Roberto, que chegou ali na triagem da prévia, ela veio falar sobre as crianças que iam ser desabrigadas. Eu chorava, o Roberto chorava, quando ela disse, porque eu achava que o juiz ia ficar uns 6 meses mais ou menos assistindo a gente, para ver como a gente se saía para depois entregar. Deus enviou devagar, ele foi encaixando, né, muitos anos na minha vida. Assim, eu não sei o que seria de mim se a Mazé não tivesse indicado a Sandra do CRAM e ela não tivesse tido tanta paciência comigo como ela teve, ela e a Giana, porque eu era o duro de roer. Eu escutava o que elas falavam, nunca fui de estar retrucando o conselho que elas me davam. Ela começou a trabalhar comigo, foi antes de eu perder as crianças pro lar. Todo mundo é apaixonado por ele, né? Esse veio assim, pra somar com a família, a vitória da gente. Ele é muito amado, muito paparicado. O futuro eu só quero ser feliz, ter muita saúde, cuidar deles, formar pessoas melhores pro mundo, sabe? Devolver para Deus amanhã depois, lapidar das joias que ele me deu. Eu não sei onde eu deixei, ou se alguém veio roubar aquele sonho que sonhei. Já não sei onde andará. Prefiro nem dormir, me esquecer de sonhar. Eu quero muito, quero agora, sem demora, o meu desejo. Ninguém vai roubar. Não sou escravo de sonho, não caio nessa armadilha. O meu caminho é o que faço, sou eu que traço essa trilha. Minha esperança eu invento e sigo no movimento. Não tem parada, pra mim não tem lamento. É bom ficar ligado, a vida é tudo ou nada e não tem talvez. Vai pedalando a sua lucidez, vai nessa levada, não vai ter uma outra vez. Ninguém vai me dizer como devo me virar. Eu quero muito, quero agora, sem demora, o meu desejo. Ninguém vai roubar. Tô no meio da rua, tô querendo viver, tô querendo essa lua, tô querendo você. Tô no meio da rua, tô querendo viver, tô querendo essa lua, tô querendo você. Eu não sei onde eu deixei, ou se alguém veio roubar aquele sonho que sonhei. Já não sei onde andará. Ninguém vai me dizer como devo me virar. Eu quero muito, quero agora,
sem demora o meu desejo. Ninguém vai roubar. Tô no meio da rua, tô querendo viver, tô querendo essa lua, tô querendo